Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Bom dia, a paz do Senhor Jesus para esse povo lindo, para essa igreja maravilhosa, Nova Jerusalém. Estamos aqui em mais uma manhã de domingo para falarmos sobre a nossa escola dominical. Esse tempo é maravilhoso. Nós vamos dar continuidade ao plano da salvação. Mas gostaria de pedir que o Vitor se apresente, né? O diácono Vitor. Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Aquele momento do blogueirinho, né, do dia. Queridos, já manda aí, compartilha o link, acorda a sua família, lava a cara aí, tira essa cara de sono, compartilha, nos siga nas redes sociais. E é muito bom, mais uma vez, poder estar aqui fazendo essa aula, participando junto nessa mesa ilustre aqui com a pastora Leia, que é o nosso amiguinho que eu vou esperar a pastora apresentar, mas que vai ser uma bênção muito grande do assunto que nós começamos na semana passada, né? E a gente ficou segurando informação e agora eu vou soltar mais algumas. E o Antônio? Opa, bom dia, povo de Deus. É gratificante a gente estar aqui reunido nessa manhã de domingo, trazer um pouquinho da escola dominical, Mais pertinho. que você possa aprender um pouquinho mais sobre esse plano de salvação que a pastora elaborou com tanto carinho, com tanto amor, dedicou tempo. Então vamos prestigiar, dando like aí e compartilhar, tá? Um beijão grande para vocês aí. Ah, que coisa boa. Gente, então, hoje quem começa orando é o Antônio. Amém. Vamos lá, Antônio? Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, nesta manhã de domingo, te pedindo, ó Deus, as tuas bênçãos, nos dando, Senhor, sabedoria, nos dando entendimento, que essa aula, Senhor, possa acrescentar, Senhor, no teu povo, Pai, o teu plano, Senhor, de salvação, que a gente possa entender isso, Senhor, e que a gente possa tirar toda a nossa resistência, Senhor, para aquele plano maravilhoso que tu nos deu, Senhor, que foi o presente maior, que foi o teu filho, Senhor, que morreu na cruz. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, falamos na aula passada sobre conversão, novo nascimento, trouxemos Nicodemos como um grande exemplo, e a Bíblia está recheada de conversões, de exemplos, e hoje nós queremos falar sobre o primeiro pilar do plano da salvação. O plano da salvação consiste em conversão, regeneração, justificação, adoção e santificação. Hoje nós vamos falar sobre conversão, regeneração e justificação. Você vai entender que no mundo espiritual acontecem fenômenos que vão ser vistos no nosso dia a dia através do nosso testemunho. Aquelas pessoas que no passado eram pessoas que não saíam do bar, eram pessoas embriagadas e que hoje estão totalmente sóbrias, elas nem sequer bebem,
Pessoas que no passado eram adúlteras, prostitutas, que não viviam sem sexo, agora são mulheres casadas, mães de filhos, homens adestrados dentro de casa. O que é isso, pastora Leia? Isso se chama conversão. E nós vamos começar falando de conversão hoje, e eu queria que você abrisse a palavra de Deus em João, capítulo 16, versículo 8, e também Romanos 10, 10. Aliás, eu vou falando e a pessoa vai abrindo, né? Porque são vários versículos. Então veja bem, primeiro, João 16, 8, diz assim: quando o conselheiro vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 10, 10 diz o seguinte: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Agora Atos 2,38: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então hoje nós vamos falar sobre conversão, o primeiro pilar desse plano maravilhoso, começando pela expressão conversão. O que quer dizer conversão, Antônio? A conversão, no meu pensamento, o que eu creio que é a mudança de visão. É você ter algo que você achava certo e você é convencido de que aquilo que você praticava ou que você fazia não condiz mais com aquilo que você hoje tem. Ou seja, ofendia a santidade de Deus. Exatamente, a conversão justamente é essa, quando você percebe que o teu pecado, ou aquilo que você fazia ou continua fazendo, né, começa a ter o Espírito de Deus a te convencer de que aquilo vai ofender a santidade de Deus. E acho que é isso que a gente começa a caminhar. Isso é um dos pilares justamente da obra de salvação que Deus tem preparado para cada um de nós. Vitor, o que você me diz sobre conversão? Sim, dentro do plano da salvação existem esses 5 pilares que foi falado, e todas elas são um processo, né? Exato. E a conversão, ela é uma decisão, e a partir dessa decisão você muda o rumo totalmente da sua vida, né? Quando a gente fala em conversão no sentido bíblico, nós estamos falando de um afastamento do pecado. Quando a gente fala em conversão, se afasta do pecado e se aproxima de Deus, né? A conversão, ela é uma manifestação externa da regeneração, que a gente não consegue ver, mas a gente sente os efeitos dessa conversão. Ou seja, a conversão ela não é visível, né? Porque ela é através da fé, mas a gente sente os efeitos dessa conversão. E uma coisa interessante, não sei se você já ouviu falar, essa palavrinha grega, metanoia, mudança de mente, mudança de visão, mudança de hábitos, mudança de rumo, de costumes, de estilo de vida. Então, se a pessoa diz que aceitou a Jesus, mas continua nas mesmas práticas do passado, ela não convergiu, ela continua indo em direção àquilo que ela já estava indo. A conversão é exatamente você dar meia volta, vou ver. Eu estava indo junto com a marola do mundo, mas depois que eu encontrei Jesus e o Espírito Santo me convenceu de que eu sou pecador e preciso de um Salvador, meia volta, vou
volveu, né? Meia volta, vou ver. Entendeu? Mas não tem condição. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê conversões lindíssimas ali. Você pode falar alguma coisa sobre Cornélios, sobre Maria Madalena, sobre Zaqueu, sobre o carcereiro, Paulo. Gente, fala alguma coisa. Vamos falar sobre conversão. Então, sobre isso que você está falando no início, em Colossenses 3, ele diz assim, Colossenses 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aí no versículo 5 ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí vai dizer a fornicação, as coisas do mundo, para você buscar somente as coisas que são do alto. Então quer dizer que quem mortifica não é Deus, somos nós. Somos nós. Então quando a gente vê esses exemplos, como Zaqueu, que a gente citou ele na aula anterior, né? E aí eu vou dar só uma espetadinha em algumas coisas. A gente acaba sendo doutrinado erradamente em alguns momentos por causa de músicas. Isso é muito perigoso. A gente foge da palavra e acaba se doutrinando por causa de uma música. Porque Zaqueu tem uma música muito conhecida. Só que me incomoda a gente achar que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Cristo. E aí você perde totalmente o foco da conversão. Na verdade, ele subiu na árvore para ver a Cristo. E isso ali começa o processo da conversão. Eu começo a buscar a Jesus. Então, para mim, esse exemplo de Zaqueu, ele é muito bom, porque ele fez de tudo para poder ver Jesus, poder estar com Jesus, e na mesma oportunidade, não foi à noite, como a gente falou com Nicodemos, ele não se importou com multidão. Quando ele ouviu que Jesus ia estar por ali, ele subiu a árvore, porque ele queria ter uma forma, não, eu preciso ver Jesus. E não era uma árvore qualquer não, era uma figueira brava. Difícil de subir. Ele fez um sacrifício, porque ele queria. Ou seja, a conversão não vem para quem vem a Cristo para poder, eu vou assistir lá um encontro, sei lá. É uma mudança muito radical. Mas a pessoa querer, né? A pessoa, ela começa a buscar, e quando ela alcança essa conversão, quando ela tem... A gente fala muito isso e parece uma balela, porque a gente acaba falando muitas vezes, mas realmente é isso. Quando a gente tem um encontro real com Cristo, as nossas estruturas não aguentam, elas se abalam de tal forma que a gente não quer saber de outra coisa a não ser de estar mais próximo para Ele. E o plano da salvação, o final dele, é quando Jesus voltar a estar com Ele. Então esse desejo de estar com Ele, de gritar Maranata, a hora vem Senhor Jesus, é que nos faz ter essa guinada da nossa vida e buscar 100% a Cristo. Então conversão, Antônio, é a única parte do processo que cabe inteiramente a mim, a você, ao ser humano. É interessante, eu vou continuar com Zaqueu, porque a conversão muitas vezes assim, a minha consciência vai me trazer de que eu vou precisar perder. E a gente vê isso em Zaqueu. Ele chega a dizer que vou dar metade dos meus bens. Zaqueu era um publicano e ganhava dinheiro do governo romano para cobrar impostos daqueles que eram judeus, e ele era um judeu. Então você vê que ele perde 50% daquilo que ele alcançou, errado ou não, era um trabalho dele, e ele perde esse 50% e ainda diz assim: se eu fraudei alguém, né, eu restituo 4 vezes. Nós estamos caminhando nesse plano de salvação. Então fica bem claro, né? Inclusive eu fiz uma pergunta para o Antônio, o papel de se deixar convencer é do homem. É do homem. Totalmente. Ou seja, a salvação é para todo mundo, mas todo mundo vai se salvar? Não, porque nem todos vão escolher essa salvação. Isso tem que ficar claro. O primeiro passo quem dá somos nós. Somos nós. Para que a partir de então se desenvolva esse plano de 5 pilares que, a partir da conversão, o restante tudo é obra do Espírito Santo, né, Vitor?
Isso, como tá escrito naquele versículo muito conhecido, eu vou abrir aqui, que é João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Jesus morreu por todos, mas só não vai perecer aquele que crê, aquele que escolher. Ele morreu por todos, isso é bom a gente deixar isso claro. Por que nem todos vão ser salvos? Porque nem todos querem essa conversão, nem todos fazem essa escolha, que é exclusivamente do homem. A única parte que você não depende de Deus é você escolher servir a Ele. Tem que escolher. Por isso que aquele momento em que a palavra está sendo pregada e que vai ser feito o convite, nesse momento é necessário. Porque nós lemos aqui em Romanos 10:10, com o coração crê, com a boca confessa. É preciso crer com o coração e confessar. É através dessa confissão é que vai começar o processo de regeneração, santificação, justificação, adoção na nossa vida. Gente, é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. É muito mais não do é que só levantar sentar a mão. levantar a mão, não. Naquele momento, a partir de então, começa o processo de Deus trazer você, a mim, a nós, para sermos adotados, enxertados. É algo que acontece no mundo espiritual, que a gente não enxerga. A gente só vai enxergar pela conduta, práticas que a gente tinha no passado, que a gente não tem mais. E não tem mais porque tomou até nojo, né? Existem homens aí que eram adúlteros, não conseguia ter uma mulher só. E agora, o que aconteceu na vida desse homem para ele mudar dessa maneira? Obra do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo começar a fazer a obra da regeneração, primeiro ele vai ter que se converter. Então ficou bem claro. A conversão, ela é uma aversão ao pecado. Por que é uma escolha totalmente do homem? É aquele momento na vida que ele decide: não vou mais cometer essas coisas erradas que são condenadas, que são condenáveis, que vão me levar à perdição. Eu escolho não viver mais isso. Eu escolho viver para Cristo. E a partir daí, nós vai começar a regeneração, a justificação, e aí você vai ter um amigo do seu lado para te conduzir nesse caminho. Conselheiro, amoroso, né? Advogado, aí tem tudo, Santo, mas é preciso o primeiro passo. E para ser mais sincera e ir mais profundo, para não dizer que Deus fica fora do plano no momento da conversão, até no momento da conversão Ele também está agindo. Que a Bíblia diz que é Ele que convence o homem de que é pecador. É Ele que convence. Então, é tão interessante na hora que a gente está ouvindo a palavra de Deus, estar atento, porque naquele momento o Espírito Santo está, é no ouvido de um, é no ouvido do outro. Nem todos vão se deixar convencer, mas quem convence é o Espírito Santo. Antônio, quando você chegou na igreja e você levantou a mão para Cristo, naquele dia você levantou a mão para Cristo porque você quis ou porque você estava sendo impulsionado pelo Espírito Santo? A minha conversão foi interessante, que eu já frequentava a igreja, simpatizante do cristianismo, e eu ia à igreja com um amigo, me convidava, e tinha a Bíblia, lia Salmos, né? Eu gostava muito de ler Salmos. E um amigo falava assim, eu falava assim para ele: mas eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário, e achava que isso já era o bastante. Até que um dia ele chegou para mim: mas você vai para o inferno. Isso foi muito pesado, porque eu comecei a entender o plano de salvação de Deus aí, porque Deus já tinha me dado a existência dele. Eu já tinha tido uma experiência com Deus muito forte.
E isso me trouxe a lembrança, justamente, eu creio que é justamente o Espírito que traz essa lembrança. E foi quando eu me converti aqui. Então não foi algo que eu ainda chegava assim, Conceição, eu vou lá na frente. E foi o pastor Sérgio que fez o pedido. E na hora ela não entendeu, acho que o pastor Sérgio também na época achava que nós já éramos crentes, né? É interessante isso. E foi justo o entender da palavra e o Espírito que já estava agindo em mim, que eu acho que sozinho eu não consigo. E eu falo assim, a gente é um combate que a gente tem todos os dias, de lutar contra o nosso pecado. Agora, a coisa mais interessante, que quando nós entendemos que Ele é Pai, quando você ama seu pai, acho que a última coisa que você quer é magoar Ele. E acho que quando a gente começa a ter esse entendimento, quando eu peco, e quando eu peco, eu falo assim, Senhor, me perdoa porque eu ofendi a Tua santidade. E é interessante que isso te constrange de uma forma tão forte, que você chora, não é por comovido, mas por ter realmente entendido que você ofendeu a santidade de Deus. Acho que isso é relacionamento. Então é isso que a conversão vai te dando esses caminhos, para que você venha realmente estar de acordo com como diz a palavra, assim, é o viver Cristo. É difícil. Por isso que é uma luta muito grande entre a carne e o Espírito. Como diz Paulo, militar, né? Entre a carne e o Espírito. É difícil. Mas eu quero que responda essa minha pergunta, que isso é muito importante, né? A gente vem para Cristo porque a gente quer, ou a gente vem para Cristo porque a gente é convencido pelo Espírito? O Espírito convence. É Ele que convence. Ele convence. Isso tem que ficar gravado, porque o ser humano por si só, ele está caído, ele não se levanta. É uma decisão pessoal movida pelo Espírito. Repete isso. É uma decisão pessoal que é movida pelo Espírito Santo. O homem não faz isso por conta própria, ele faz isso porque ele foi convencido pelo Espírito. E todos são chamados, todos ouvem a palavra. Jesus não morreu para alguns. Isso às vezes é difícil realmente de entender, de que é como se então aquele que não foi salvo, o Espírito não convenceu. Olha, ele tanto convenceu que a pessoa faz a opção de não querer. O Espírito já convenceu, mas ele não quer. Isso a gente precisa entender, que o Espírito convence, mas a decisão é sua. Na conversão do Antônio, ele já tinha o convencimento do Espírito, mas se ele não toma essa decisão, ele ia continuar vindo à igreja como um visitante, como um simpatizante, alguém que gosta, ouvinte, e não toma uma decisão. Então é aquela questão que a gente falou na outra aula, não toma uma decisão de que vou me caminhar para mais perto de Cristo, vou me parecer mais com Cristo. A gente fica nessa, é por isso que naquele grande dia vão ter surpresas, porque as pessoas acham que estar na igreja, cantando, orando, lendo Bíblia, é o suficiente. Deus quer muito mais de você, Deus quer você, 100%. Coisa linda. Agora, gente, nós falamos então conversão, está mais do que mastigado aqui. A conversão é uma atitude que nós tomamos, mas porque fomos convencidos pelo Espírito Santo de que somos pecadores. Falamos aqui de mudança de vida, de gente que era adúltero e que agora não é mais, mas tem gente que não é adúltero. Tem gente que é um bom pai, é um bom marido, é um bom profissional e por causa disso não tem que se arrepender. Tem que se arrepender, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, sendo bonzinho, sendo caridoso, sendo generoso. Todo mundo é pecador, até criança é pecadora, né? Então nós precisamos entender isso. É o Espírito Santo que me faz entender que eu sou pecador e que preciso de um Salvador. Conversão, fechou. Agora nós vamos para o segundo pilar, que é a regeneração. Enquanto a conversão é a resposta do homem ao chamado de Deus para a salvação, a regeneração é obra exclusiva de Deus. É a transformação que Ele opera
naqueles que creem que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para lhes dar vida eterna. A doutrina da regeneração consiste em transformar a natureza humana deformada pelo pecado em natureza espiritual. O ser humano está espiritualmente morto, por isso ele precisa nascer de novo, precisa de um nascimento espiritual para se relacionar com Deus. Meu Deus do céu, que coisa linda! E regeneração significa ser gerado de novo, e não mais da fecundação do óvulo, mas da água e do Espírito, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível da palavra de Deus. Vitor, fala um pouquinho sobre regeneração. Então, regeneração, dar uma nova existência. Eu gosto muito que diz que regeneração, dentro dessa definição, está reconstituir. Então a regeneração, ela provoca em nós uma mudança real. Deixamos de ser simplesmente criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Por quê? Nós estamos nos reconstruindo com as células de Cristo. Isso é muito... DNA de Deus. O DNA de Deus está entrando em nós. Isto é regeneração. É regenerar, é se fazer novamente. Só que eu não vou me criar novamente, como quando a gente corta o cabelo e vai nascer o mesmo cabelo. É tirando de nós tudo que não presta, e o que vai entrando é de Deus. Deus, que lindo. Então regenerar, a parte da regeneração é um processo, é uma das formas mais visíveis da conversão. Nós falamos da conversão. Ela é visível. Que a conversão ela não é visível, mas a conversão ela externa o quê? A regeneração. A regeneração nós vamos ver feito. Nós olhamos para uma pessoa que era uma pecadora, era um adúltero, e nós olhamos para ele, não é mais, ele tem um amor pela esposa que não é dele. Isso é ter o DNA de Deus dentro de nós. É a gente alcançar um amor que a gente sabe, poxa, esse amor não veio de mim. Isso que está acontecendo não é de mim, é o quê? São células novas que estão crescendo dentro de nós. E assim como um bebê leva 9 meses para ser gerado fisicamente, o apóstolo Paulo diz que ele sentia dores de parto ao gerar Cristo em nós, no povo da Galácia. Ou seja, é um processo. É lindo quando a gente vê uma pessoa entrando na igreja e a gente vai vendo aquele processo tomando forma na vida daquela pessoa. A gente vai dando glória a Deus e a gente vai dizendo, meu Deus, que coisa linda. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. O nascer de novo. O novo convertido toma posição quanto ao que aconteceu em sua vida, quando ele chega a dizer assim: não mais amo as coisas que antes amei, não mais faço as coisas que antes fiz, não sou mais o mesmo, eu me tornei nova criatura. Antônio, fala um pouquinho, Antônio. Eu vejo assim a regeneração, como o Vitor falou, né, de trazer aquilo que era a forma original. A gente fala assim, a gente não vai, eu acredito que a gente talvez não alcance essa perfeição, mas é que Deus vê em nós o esforço de justamente procurar essa forma original. Então aquilo que estava morto, como a pastora falou, o espírito que estava morto começa a vivificar. Então, quando você começa a ter o espírito mais forte que a tua carne, eu rejeito justamente o pecado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre pecado, porque não tem como nascer de novo se a gente não souber o que é pecado, né? O ser humano distante de Deus não percebe o quão corrupto e vil é o seu coração. O pecado é universal, é irracional, é enganoso, é endurecedor, é escravizador, é degradante, é pervertido. O pecado mata.
A Bíblia diz que o salário do pecado É a morte. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quem não se afasta do pecado morre, está morto. Todo homem precisa do lavar regenerador. Então não tem novo nascimento, Vitor, se não tiver comunhão com a palavra, né? De jeito nenhum. A palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aprovado para toda boa obra. Então, a regeneração de Cristo, ela precisa ser efetiva em nós. Nós só conseguimos rejeitar o pecado quando nós temos Deus dentro de nós. A gente passa a não pecar porque a gente é crente. A gente passa a não pecar porque Cristo está dentro de nós. Forte. Lavar regenerador. A Bíblia diz que nós santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é que nos lava e nos purifica de todo pecado? A palavra. É o relacionamento com a palavra. Então como é que fica, Antônio, as pessoas que não conhecem a Bíblia, não lê a Bíblia, elas só vão atrás do que é pregado e às vezes até atrás do que vê na internet da vida. E ali pode ter falso profeta, ali pode ter uma doutrina falsa. Como é que fica isso, Antônio? Como é que a gente realiza o lavar regenerador na nossa vida? Eu acho que, creio que a escola dominical é um instrumento muito importante até para justamente a gente ser regenerado. Porque a gente, à medida que a gente vai estudando a palavra, ou vai aprendendo ela, porque a gente se converte, mas se não for pelo estudo da palavra, eu acho que o Espírito não consegue convencer a gente. Ou a gente é mais fortalecido na carne do que no Espírito. Então não há essa obra da regeneração. Então eu acho que o importante é que você esteja firme na fé, estudando a palavra, para que essa palavra venha fazer efeito em você. E o Espírito Santo vai te ajudando a você combater o pecado. Inclusive Tito 3,5 diz assim, ó: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é palavra e Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos convencer através da palavra. É o que está em Romanos, no capítulo 7, versículo 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a gente acaba interpretando algumas vezes errado e achar que o ouvir vem pela palavra, que é a pregação, que é um vídeo no YouTube. Não, é palavra, Bíblia. Bíblia. É sério esse negócio? Porque, e é uma analogia interessante, porque a Bíblia, ela é o quê? Palavra, é a voz de Deus. É a voz de Deus. Então, quando você está lendo a Bíblia, você não está lendo um livro, você está ouvindo Deus falar com você. E aí vem esse lavar da regeneração, ouvindo essa palavra, ouvindo o que a Bíblia diz para você. Meu Deus, eu quero fechar essa parte aqui de regeneração com 2 versículos. O primeiro está em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E quero ler Gálatas 5, 24, 25, que diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, Antônio, aqui está dizendo bem claro: quem vai crucificar nossa carne não é Cristo, somos nós. Somos nós. E como é que a gente faz isso? Se permitindo. Se permitindo. É a única forma da gente ir sendo convencido pela palavra, estudando a palavra, que não tem outro caminho. É só a palavra que vai conseguir te convencer de que você precisa mudar. E o relacionamento com Deus. Eu acho que são esses pilares que a gente precisa como vida cristã saudável. Aí eu te pergunto, você está no processo do novo nascimento? Meu Deus.
É isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, ou seja, faça uma autoanálise. Meu Deus, será que eu não mudei nada? Será que a minha vida está mundana como era antigamente? Eu mentia, continuo mentindo. Eu enganava, continuo enganando. Eu gostava de viver na prostituição e continuo. Eu passava um cheque sem fundo e continuo passando. Tem que fazer uma autoanálise, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então eu quero ver se você já entendeu. Aliás, eu vou deixar o Vitor falar. Quais são os 3 pilares que a gente já estudou até agora? Não, só 2. 2. Quais foram? Salvação. Não, conversão e regeneração. A conversão. Exclusiva uma escolha pessoal exclusiva do homem, motivada pelo Espírito Santo. E regeneração. Criar dentro de nós o DNA de Cristo. Meu Deus. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Lavar a palavra do Senhor. Isso é evangelho. Amém. Evangelho não é você ir para a igreja para ficar ouvindo o pregador dizer que Deus vai te dar carro e casa própria. Deus vai te dar força para você conseguir tudo isso. Agora, evangelho, Bíblia, salvação, é isso aqui que Vitor acabou de resumir. E assim, deixa eu só abrir um parênteses aqui. É muito bom ouvir a palavra do Senhor. Alegra, não alegra? Alegra. A gente fica bem, a gente fica feliz quando a gente ouve a palavra. Por isso que é uma paz que excede todo entendimento. Sabe? Quando a gente começa a estudar a palavra, começa a ler, de repente o Senhor vem e fala aquele versículo que você sempre leu. De repente o Senhor fala alguma coisa no seu ouvido e você, é isso. Isso te traz uma alegria, te traz uma paz que te faz querer mais. E quanto mais você buscar na palavra, quanto mais buscar ao Senhor, a regeneração ela vem mais completa. Você se afasta porque você não tem mais necessidade, né? O ser humano, aí acho que até a Raquel saberia falar melhor isso. Pega um pouco da parte de psicologia, né? Chama o pastor Rômulo também. O ser humano ele é feito de necessidades. E algumas necessidades, elas acabaram sendo preenchidas pelo histórico de vida no pecado. E o corpo sente falta. Então, essa lacuna, ela precisa ser preenchida pelo Espírito Santo. Essa lacuna precisa ser preenchida pela palavra, para que o nosso corpo, que a nossa natureza humana não sinta mais vontade daquilo. É o que a gente falou em conversão. É aversão ao pecado. É abrir mão. Mas me diz uma coisa, você já está pronto? Já está totalmente regenerado? Não, isso é um processo grande. Você já está pronto, Antônio? Não. Nós estamos na obra, no processo, né? Processo da obra. Aquele que dolorido, começou. É dolorido. É doloroso. É verdade. Mas... Agora nós vamos para esse terceiro pilar, que é a justificação. Gente, essa justificação é a coisa mais linda que tem. Nós todos diante de Deus éramos como réus, condenados, destituídos da glória de Deus e condenados à morte eterna. Mas sem merecer, Ele nos absolveu. Então eu quero ler esse pedacinho para pedir para os meus queridos companheiros aqui darem os seus pareceres. Justificação, o terceiro pilar do plano da salvação, do processo. Enquanto a regeneração acontece na terra e no coração do homem, a justificação acontece no céu e no tribunal de Deus. Olha que nós vamos agora nos transportar para um tribunal. A justificação é o ato de Deus declarar que aos seus olhos os pecadores são justos. É como se estivéssemos no tribunal. Satanás é o acusador, Jesus é o advogado e nós somos os réus. Não tem como ser salvo. Nós praticamos o erro. Nós somos réus, confessos, culpados. E aí o juiz
Depois que como é que é o nome daquele que condena o tempo inteiro? Promotor. O promotor, Né? então, É o juiz, é o juiz. advogado de... Não, de condenação, é o promotor. É, o promotor. Depois que o promotor pega aquela lista e fala assim, olha o que ela fez ontem, olha o que ela fez hoje, olha o que ela fez na semana passada, isso aí é uma pecadora, isso aí fez isso. Aí, em vez do juiz bater o martelo e dizer, condenado, ele diz assim, é verdade, ele fez tudo isso, mas eu o absolvo. Esse é um processo que acontece no mundo espiritual, que a gente não vê. É o promotor, né, realmente, ali acusando o Ele tempo todo. acusa. Se a gente colocar como se fosse uma promotoria ali, né, um julgamento, como Um vai tribunal. acontecer, um tribunal, você vê que é lindo, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão salvos não participarão nem do julgamento. Por quê? Porque o advogado é Cristo, não tem mais o que Ele já não contestar, justificou. ele já Nenhuma justificou. condenação há. Para aqueles Agora, que estão em se a Cristo gente pudesse Jesus. imaginar, a gente tem muito isso em mente em filmes americanos, né? Um juiz, um acusando e o outro se defendendo. Você imagina o diabo ali tentando, colocando várias formas para Deus para dizer, ele está condenado. Ele não merece. E vem Jesus, o nosso advogado de defesa, o nosso amigo, além de advogado é nosso amigo, que exatamente. nos conhece, olha para nós com amor. Ele não precisa nem falar, ele só olha para a gente e mostra aqui, ó, meu sangue está na vida dele. Pronto, próximo. Aí é Já aquela... justificou. Que coisa linda. Aí é aquela passagem, né? Que havia uma cédula contra nós, que ele pegou, cravou na cruz e disse assim, olha, é verdade, ela devia, mas eu paguei por ela. E porque eu paguei, ela não precisa mais pagar. Então olha que coisa linda. É uma questão de sermos perdoados e recebermos a declaração de inocência, mesmo sendo culpados. Somos filhos de Adão. Por muito tempo fomos escravos do pecado. Como é que pode Deus nos justificar? Somente através de alguém que quisesse pagar a nossa dívida, porque a justiça precisa ser feita. E esse alguém veio. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Aí eu trago, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Então não tem condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque Ele já se colocou em nosso lugar. E aí você pode estar, de repente, aí fazendo uma pergunta, poxa, mas eu peco muito, eu pequei muito, é muita coisa para me perdoar. E a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe nada que vá impedir a justificação de Cristo na sua vida. E é interessante que no Novo Testamento, o termo grego que é utilizado para expressar o ato de justificar, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, me perdoe porque eu não tenho grego, mas é dikaio, que quer dizer eu tenho direito, que o que significa que essa pessoa justificada, ela não é somente declarada como justo, ela tem que ser tratada como justo. O pecado foi esquecido. Meu Pai, jogado no mar do esquecimento. Do esquecimento, não pode ninguém falar assim, tu está justo agora, mas eu sei do teu passado, não existe mais. Está lá, não escondido não, porque escondido era na época da expiação, os pecados eram escondidos, até o momento que não... Esquecido, né? Ele é esquecido. Até no Miqueias momento fala depois da que expiação, no Cordeiro, no Antigo Testamento, veio um Cordeiro que substituiu e veio para justificar, ou seja, apagar, não existe mais. Meu Deus, Antônio. Eu vejo isso assim como uma coisa maravilhosa de Deus, é que embora eu me considere pecador, Deus não olha o meu pecado, mas olha o sangue de Cristo em mim. Aquilo que já foi pago. Quer dizer, Cristo não é uma obra minha, não foi só eu aceitar Ele, mas Cristo derramou seu sangue para a minha salvação.
Então eu vejo Deus olhando não para o pecador, mas aquilo que está em mim, que é o sangue de Cristo. Meu Deus. Então é como você falou, Vitor, é Deus pegar aquilo que foi que tem lá o teu arquivo do teu passado e colocar assim, é confidencial. Meu Deus. Apagar, põe fogo, não tem mais. Exatamente. Porque no céu não vai entrar pecado. É interessante a gente entender isso, porque embora a gente, em alguns momentos a gente cometa alguns erros, a gente não vive mais dentro dessa prática. Exatamente. E na hora que Jesus voltar, é o sangue dele que está sobre nossa vida que vai nos justificar. Eu não preciso dar desculpa, eu não preciso mais nada. Ele já chegou lá e já apagou aquela Cravou a cédula. Cravou, não Cravou. tem mais volta. É por isso que a gente fala que aquele que é salvo não perde salvação. Eu não acredito. Porque não tem. Como é que eu vou Como é que Jesus vai colocar o meu sangue, o sangue dele, em cima de você e depois vai tirar? Não, deixa eu lavar aqui, agora ponho de novo. Não, aquele que é salvo, ele é salvo de uma vez só. A gente acaba confundindo, como a gente falou na aula passada, é que com a nossa mente a gente acha que Cristo tem a nossa mente, que a gente vê a pessoa bonitinha na igreja cantando e de repente ela não é salva. Mas a mente de Cristo é diferente. Gente, eu preciso ler isso aqui para ficar bem gravadinho no seu coração e na sua mente. Antes da morte sacrificial de Cristo, era necessário oferecer sacrifícios regularmente para compensar os pecados cometidos. Eram sacrifícios não para provocar mudança no pecador, nem para impedir o pecador de cometer outros pecados, mas para expiar o pecado que merecia punição. A gente sabe que todo ano eles tinham lá no passado, no tempo de Israel, eles tinham que trazer um cordeiro imaculado de 1 ano de idade e oferecer o sangue daquele animal pelos pecados da família, pelos pecados do chefe da família. Mas aquele sangue ele só cobria, ele não perdoava. Aquele sangue expiava, mas não mudava a vida de ninguém. Então foi preciso que Jesus viesse derramar o sangue dele. Agora esse sangue não expia simplesmente, esse sangue ele perdoa. O pecado no passado não era perdoado, era expiado, e a gordura e os rins eram queimados no altar como oferta pacífica, para manter o relacionamento com Deus. Mas o próprio Jesus disse que esse tipo de sacrifício não removia pecado e nem agradava a Deus. Aí a gente lê lá em Hebreus o seguinte, eu tenho que ler isso aqui, para a gente poder terminar a aula de hoje bem gostoso, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. Nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso que tem gente aí matando animal ainda, achando que isso tem valor. Isso não tem valor não. O sangue de Jesus foi suficiente para tudo. Sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitas em holocaustos e ofertas pelo pecado. Por isso estou aqui, Jesus está dizendo, no rolo do teu livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro pacto e estabeleça o segundo. E qual é o segundo pacto? Justamente é a aliança que Cristo nos permitiu, que foi a salvação através do seu sacrifício perfeito, agradável ao Senhor. O próprio Jesus, numa passagem, ele chega a dizer: misericórdia eu quero e não sacrifício. Não sacrifício. Então a gente percebe que o sacrifício de Cristo foi único, perfeito. Então é maravilhoso. E o próprio Jesus ainda nos diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. Ele escolheu morrer por mim e por você, para justamente a gente estar na eternidade com Ele. Amém. Amém. Ó, o Vitor vai ler esse pedacinho aqui
e vai falar um pouquinho sobre ele, tá? E aí a gente está terminando. Aula maravilhosa. Já, né? Já. Muito rápido. Vamos lá. Lê isso daqui, é muito forte. Arrependimento e fé são importantes, mas não pagam pelos pecados. A justificação é baseada no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Não importa quão terríveis sejam os seus pecados, eles não são nada comparados ao valor infinito do sangue de Cristo. Então, a gente já falou isso em umas outras aulas. Esquece, para de ouvir essa voz que diz que você não tem jeito, que você não tem mais jeito para a sua vida, que você não merece. Você tanto merece que o Senhor morreu por você. Continuar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do nosso meio e cravou-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 14. Ele não e só 15. cravou a cédula, mas como envergonhou a capetada toda, né, Vitor? É uma gíria nova, né? Chegou chegando. Chegou chegando. O que Jesus fez não foi somente te dar a salvação, Ele te deu a salvação e ainda colocou sobre nós essa garantia. Eu estou te salvando e aquele ali não tem mais poder sobre a sua vida. Meu Deus. É muita bênção, é por isso que Ele nos considera mais do que vencedores. Gente, eu ficaria aqui falando mais sobre justificação, né? Ou seja, a justificação então é algo que acontece, Antônio, no céu, no tribunal de Deus. Exatamente. Ou seja, Ele olhou para nós, nos absolveu pelo sacrifício do Filho. E quando Satanás vem para nos acusar, que Apocalipse diz que ele é o acusador dos nossos irmãos, o que Deus faz com ele? Não dá nem ouvido. A célula está aqui, já foi paga. Eita glória! É como se ele mostrasse um carimbo, né, de aprovado no céu. Fulano, está aqui, o crachá. Não, está aqui, o meu sangue está sobre ele. Antônio, não tem como você... Não tem nem mais o que falar. Antônio já está lavado com o meu sangue. Leia Mendonça, está lavado... Vitor Hugo, não tem justificativa. Ele não precisa ficar se justificando, porque a justificação dele foi o sangue. E todo mundo sabe que na justiça ninguém pode ser julgado mais de uma vez pelo mesmo pecado. Exatamente. Não pode. Meu Deus. Se você foi julgado e foi absolvido, Por aquele pecado. acabou. E não é um pecadinho que eu fiz hoje ou um pecado que eu vou fazer amanhã. Não, é a Leia pecadora já foi absolvida. Então Satanás só perde tempo quando ele vem acusar um dos remidos do Senhor. Então que você guarde isso no seu coração. Não pense que você está vindo à igreja simplesmente porque escolheu uma religião. Não, há um processo sendo efetivado na sua vida. A conversão, que é algo que depende de você, movido pelo Espírito, e regeneração, justificação, adoção, santificação. Tudo isso é um processo que acontece, né? Naturalmente, o céu se movendo em nosso favor e a gente com o nosso nomezinho escrito no livro da vida. Ô glória! Antônio, suas considerações finais. Sim, entenda que Deus tem um plano para nós e que é maravilhoso. E que ainda que a gente venha pecar, Ele já morreu por você, o sangue dele está em você. Então, se houver realmente arrependimento sincero, isso e abandonar o pecado, essa é a misericórdia que Deus tem para mim e para você, que ainda que sejamos pecadores, o sangue de Cristo nos cobriu de todo o pecado. Amém? Bem, quero falar para você que já tomou essa decisão, que você
continue buscando mais ainda a Cristo. Continue prevalecendo nessa caminhada, continue buscando mais a Ele. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Nós vamos ter algumas dificuldades pelo caminho, nós sabemos que o mundo tem algumas tentações, algumas pegadinhas pelo caminho, mas quando nós estamos em Cristo, essas pegadinhas aí realmente vão virar uma comédia, porque você não vai sequer tomar conhecimento dessas coisas. E se você ainda não tomou essa decisão, faça o quanto antes. Se você não tomou essa decisão, querido, deixa eu te dar um conselho. Não existe outro caminho, não existe outro fim para aqueles que ainda não se decidiram por Cristo. Amém. Infelizmente, ele é o inferno. E se você quer tomar essa decisão, se você está assistindo por essa live, manda um comentário. Se você quiser, venha, Avenida Paranapuã, número 16, Freguesia Ilha do Governador. Venha, nós queremos te conhecer, mas não deixe que o diabo te tome esse direito. Você tem esse direito adquirido na cruz. Amém. Que a justificação, que é um estado, é uma sentença, na verdade não é sentença, né? É uma decisão judicial assinada, uma absolvição, uma sentença judicial assinada com o sangue de Cristo, dizendo que você está livre e que o diabo não tem poder na sua vida. Então, querido, tome essa decisão e vamos juntos celebrar essa tua nova vida, essa tua nova conversão com alegria. Meu Deus! Bom, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Não sucumba no seu pecado e nem deixe o inimigo te acusar. Arrependa-te, confesse, abandona e você vai encontrar misericórdia. Gente, não deixa de compartilhar, de curtir, de tornar a nossa igreja conhecida nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Compartilha mesmo. Se você foi edificado com essa palavra, edifique outras pessoas, porque Jesus está voltando e a gente precisa salvar almas no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar com o Vitor e eu impetro a bênção. Amém. Esperamos você aqui no culto da noite às 19 horas. Por enquanto, ainda às 19 horas, né, pastora? Vai ser bênção. Maravilha. Vai ser bênção. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais esse estudo, Senhor. Por esse momento maravilhoso, onde mais uma vez a sua palavra veio de encontro ao nosso coração, abrindo nossa mente, abrindo a nossa visão, nos fazendo entender que o teu sangue foi vertido naquela cruz para nos alcançar. Ó Deus, e se hoje estamos aqui é porque o Senhor fez esse ato de amor e nos justificou, está nos regenerando, e nós queremos mais de Ti, Senhor. Por isso, continue conosco, ó Pai. Abençoa o nosso dia, esteja falando conosco no decorrer do dia, para que a gente possa chegar na Tua casa e Te adorar e cultuar a Ti da maneira que Tu queres, Senhor. Quero te pedir para essas pessoas que ouviram esse estudo, pessoas que de repente ainda não fizeram essa decisão, mas que podem agora estar tomando essa decisão, que Teu Espírito Santo esteja com ele nesse momento, confortando e alegrando esse coração, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, domingo que vem nós vamos terminar esta aula sobre plano da salvação, domingo que vem. E a partir de domingo que vem, essa apostila vai estar no informativo da igreja, tá? Para que você tenha a apostila, as passagens bíblicas, e não deixe de se inteirar, porque é gostoso, né, estudar a palavra de Deus. Amém? Obrigado, Antônio. Obrigada, Vitor. Tchauzinho, pessoal. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja que ama ao Senhor diga amém, Jesus. Fica na paz.